E se o maior inimigo da sua vida fosse você mesmo? A maioria das pessoas pensa que o maior medo humano é o da morte. Mas Jung diria que não. O maior medo do ser humano é se encarar de verdade. Porque quando a gente olha para dentro, não encontra só as partes boas. Lá dentro também estão as sombras. Tudo aquilo que a gente tenta esconder, esquecer ou fingir que não é parte da gente. E é exatamente isso que o Ichigo vive em Bleach. Ele não luta só contra monstros. Ele luta contra ele mesmo, contra o lado que ele teme ser. Mas o mais interessante é que isso não é apenas sobre um personagem de anime. É sobre todos nós. Porque o verdadeiro campo de batalha é sempre interno. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E essa frase explica tudo. A maioria das pessoas passa a vida fugindo da própria sombra. Fugindo das partes que têm raiva, inveja, desejo, fraqueza, egoísmo. A gente constrói uma imagem bonita de quem somos e tenta viver dentro dela, como se o resto não existisse. Mas existe. E quanto mais a gente ignora, mais forte aquilo fica. Ichigo tenta negar seu hollow interior, o seu lado sombrio, violento, selvagem. Ele quer ser o herói, o protetor, o cara certo. Mas o lado escuro não desaparece só porque a gente o rejeita. Ele se alimenta do medo, da culpa e da negação. E isso é exatamente o que Jung chamou de a sombra, o conjunto de tudo aquilo que você é, mas não quer admitir ser. Pensa nisso. Quantas vezes você já sabotou a própria vida? Quantas vezes você destruiu o que mais queria, só porque tinha medo de merecer? É isso. A sombra não aparece só como lado mal. Ela aparece nas nossas inseguranças, nas nossas reações impulsivas, nas vezes em que a gente age como alguém que jurou nunca ser. Ichigo só começa a entender quem ele realmente é quando encara o próprio Hollow. Quando percebe que não dá para vencer o inimigo interno lutando contra ele. A vitória vem quando ele aceita que aquele lado também é ele, e que o poder dele vem justamente dessa união. Na vida real, isso significa aceitar que você é humano. Você tem ódio, inveja, vaidade, ciúme, desejo, medo. E nada disso te faz um monstro. O que te destrói é fingir que essas coisas não existem. Jung dizia que tudo o que te irrita nos outros é um espelho do que você ainda não aceitou em si mesmo. Quando alguém te desperta raiva, inveja ou desprezo, é a tua sombra reagindo, mostrando que ainda existe algo em você que precisa ser olhado. Por isso, o Ichigo vê inimigos por todos os lados, até entender que a maioria deles é só um reflexo. E a verdade é que o mundo inteiro funciona como um espelho. Cada situação difícil, cada pessoa que te provoca, tudo isso é a vida tentando te fazer enxergar o que você ainda foge de ver. O medo que você sente das outras pessoas é, muitas vezes, o medo de si mesmo. Porque quando alguém te rejeita, te humilha ou te desafia, o que dói não é o que a pessoa disse, mas o que você acredita sobre si mesmo. Jung falava sobre o processo de individuação, que é basicamente o caminho para se tornar inteiro. E inteiro não significa ser perfeito. Significa aceitar todas as partes que te compõem. Ichigo não se torna forte porque destrói seu lado hollow. Ele se torna forte porque o aceita. Porque entende que não existe luz sem sombra. O branco só existe porque existe o preto. O bem só faz sentido porque existe o mal. E nós somos exatamente isso, uma mistura dos dois. O problema é que a gente foi ensinado a escolher um lado, a ser bom, calmo, controlado, positivo. Mas a alma humana não é um feed de Instagram. Ela é caótica, contraditória, viva. O equilíbrio não está em ser luz o tempo todo, mas em saber quando deixar a sombra falar e quando silenciá-la. O medo de si mesmo nasce do medo de perder o controle, de descobrir que dentro de nós existe algo que pode destruir tudo, mas também algo que pode criar tudo. Ichigo teme o Hollow porque sente que se o soltar, vai machucar quem ama. Mas ao se reprimir demais, ele quase se destrói. E é o que a gente faz quando tenta ser forte o tempo todo, quando tenta parecer equilibrado para não assustar os outros.
Mas a verdade é que aceitar o próprio caos é o primeiro passo para dominar ele. Você não precisa apagar o que sente, precisa entender o que sente. Porque o que é reprimido não morre. Só se transforma em algo que te controla sem você perceber. Jung dizia: "Eu preferiria ser inteiro a ser bom." E essa é uma das frases mais poderosas que alguém pode ouvir. Ser bom é seguir um padrão. Ser inteiro é ser real. Ichigo se torna inteiro quando entende que o herói e o monstro são o mesmo ser. E que a força verdadeira não vem da pureza, mas da aceitação. A partir do momento em que você para de fugir do seu lado escuro, ele deixa de te dominar. Você começa a agir com consciência, e não mais reagir por impulso. E talvez esse seja o verdadeiro significado de poder. Não o poder de vencer os outros, mas o poder de vencer a si mesmo, de olhar para o abismo e não desviar o olhar. Jung dizia que o inconsciente não é o inimigo da consciência. Ele é o solo onde ela nasce. Isso quer dizer que quando você mergulha no que te assusta, nos traumas, nas dores, nas lembranças reprimidas, você não está se destruindo. Você está cavando o chão onde o seu eu verdadeiro cresce. Ichigo entra nesse processo toda vez que enfrenta o vazio dentro dele. E o vazio, por mais assustador que pareça, é o espaço da criação. É o lugar onde tudo pode surgir de novo. Talvez seja por isso que tantos de nós temos medo do silêncio, da solidão, de ficar a sós com a própria cabeça. Porque no fundo, é ali que as vozes da sombra começam a falar. E a gente tem medo do que vai ouvir. Mas é ali que a cura começa. Para Jung, o símbolo da totalidade é o círculo, o self. É o ponto onde os opostos coexistem. O bem e o mal, a luz e a escuridão. Ichigo representa isso quando alcança o equilíbrio entre Shinigami e Hollow, entre controle e instinto. Ele se torna alguém completo. E você também tem esses dois polos, um lado calmo e racional e outro caótico e impulsivo. O segredo não é matar um para deixar o outro viver, mas fazer os dois dançarem no mesmo ritmo. O equilíbrio não é ausência de conflito, é convivência entre os opostos. Depois de encarar a própria sombra, algo muda para sempre. Ichigo não é mais o mesmo, e ninguém é, depois de realmente se conhecer. Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. E é por isso que crescer dói tanto, porque a cada camada de mentira que cai, a gente perde uma parte de quem acreditava ser. Mas é nesse vazio que nasce algo novo. A antiga versão de você precisa morrer para que a verdadeira possa existir. A sombra não vem para destruir, ela vem para transformar. E o caos que você teme, na verdade, é o útero da mudança. Assim como o Ichigo, você também precisa atravessar a escuridão para entender o valor da própria luz. Em Bleach, Ichigo luta para proteger os outros. Mas no fundo, a luta mais importante dele é para salvar a si mesmo. Jung chamava isso de a jornada do herói interior. O processo de se tornar quem você é, apesar do medo, da culpa e das vozes que dizem que não dá. Ser o herói da própria alma não é vencer tudo. É continuar mesmo ferido. É segurar a própria espada mesmo quando ela treme. Porque no final, não é sobre derrotar monstros. É sobre aprender a caminhar com eles. E quando você entende isso, a vida muda de sentido. Você deixa de fugir do que sente e começa a usar o que sente como combustível para crescer. Todos nós temos um Hollow interno, um lado que a gente teme, mas que, se fosse usado com sabedoria, poderia ser nossa maior fonte de energia. A sombra não é o inimigo. Ela é o convite para autoconhecimento. E quanto mais você foge dela, mais ela te persegue. Mas quando você decide parar e escutar o que ela tem a dizer, ela te mostra quem você realmente é. Então, da próxima vez que sentir raiva, inveja, culpa ou medo, não se odeie por isso. Pergunte: o que isso está tentando me mostrar? Porque talvez, assim como Ichigo, você perceba que o monstro que vive em você nunca quis te destruir. Ele só queria ser ouvido. No fim das contas, o medo de si mesmo é o medo da verdade. E quem tem coragem de encarar essa verdade, descobre que dentro da escuridão também existe luz.